Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 45 de One Piece. E sem mais enrolo, vamos de capa, lugar onde o Oda dava muita esperança para o público. Então temos o Usopp armado com 2 pistolas e o Luffy se comportando como gente. Também tem um leve prenúncio do futuro com o Zoro empunhando só uma espada. Essa, você só pega se ler de novo. Outro prenúncio é a Nami carregando comida. Olha a cena, o grupo aparentemente foi numa festa chique, numa mansão chique. E a Nami não aparece roubando dinheiro ou joias. Claramente, algo suspeito. Mas bem, entramos no capítulo e a primeira coisa que temos é o Luffy convidando o Sanji para ser o seu cozinheiro. O Luffy age como uma criança sem foco. Primeiro ele convida o Sanji, aí o foco dele muda num segundo, só para comentar que o Gin estava realmente com fome e finalmente, volta a convidar o Sanji. Em resposta, a dupla fica confusa. Não sei porquê, mas ficam. Bem, na página seguinte, o Luffy desce para falar com a dupla. Ele revela que é um pirata e que atirou neles por acidente. O Sanji não se aprofunda no assunto, mas faz um aviso: é melhor não fazer nada problemático, o chefe já foi um pirata famoso. Não só isso, mas todos os cozinheiros já foram piratas. Isso é uma delícia de informação. Tinha um tenente da marinha almoçando nesse lugar, e o Sanji, de forma genial, espancou o tal tenente. Tinha uma contagem de coisas que não fazem sentido, vou acrescentar o Sanji batendo do corpo cheio como a 17ª vez que algo não faz sentido. Mas enfim, seguindo a loucura, o Sanji explica que muita gente só vem no restaurante para ver as brigas dos cozinheiros contra piratas. Mas aí, o Luffy perde o interesse e reforça o convite. Se o Luffy usa o argumento certo, algo como: ó loirinho, tu é um problema aqui. Tu acabou de espancar um marinheiro enquanto tua cozinha está cheia de criminoso procurado. Tem certeza que tu gosta desse restaurante? Porque olhando de fora, eu vejo alguém muito determinado a foder esse rolê. Mas como ele só diz, vamos, o Sanji recusa. Ele ainda não destruiu o futuro do tesouro do velho o suficiente. Aí o Luffy volta a ser infantil e recusa a recusa do Sanji. Ele quer saber os motivos do Sanji que por sua vez, também decide ser infantil e se recusa a dizer. E a dupla começa uma discussão idiota. Como a discussão da dupla é ridícula, precisa de alguém para parar isso. E esse alguém é o amigo morto de fome, o pirata Gin. Ele se apresenta e automaticamente, vira um senhor fofoqueiro e pergunta qual é o objetivo do Luffy como pirata. E bom, o Luffy possui a fala compulsória, então ele sai dizendo tudo. Seu objetivo é a conquista e seu próximo passo é alcançar a grande linha. O Gin ouve e pensa antes de seguir com sua entrevista, dessa vez ele pergunta sobre os tripulantes. O maluco não tem um cozinheiro, então não tem muita gente. O Luffy acrescenta o Sanji e diz que atualmente são 5. Um exército pronto para desbravar os 10 mares ou 6. Mas enfim, Gin gosta do Luffy e decide dar alguns conselhos. O cara claramente é idiota e no mundo real, nunca teria conhecido o Kobe. Bom, e o conselho do Gin é esquecer a grande linha. O coitado, dizendo para um adolescente não fazer algo perigoso. Na adolescência somos invencíveis, não existe nada que não podemos fazer, a não ser que você tenha medo de altura ou alguma fobia. Mas voltando, Gin diz que a grande linha é só um pedaço de oceano e se ele quer ser pirata, pode navegar para qualquer outro lugar. O Luffy ouve isso com uma cara séria e pergunta: sério tio, e como você possui tanto conhecimento sobre a grande linha? Perceba, o maluco não falou nada. Qualquer um que tem um mapa do mundo, sabe disso. Mas enfim, o Luffy pergunta e o Gin leva as mãos à cabeça. Ele tem uma crise de medo e relata que na verdade, o que era bem óbvio, ele não sabe nada sobre a grande linha e por isso que tem medo. E isso é 50% mentira e 50% verdade. O desconhecido assusta, mas não é como se ele não soubesse nada também. Claramente é um pirata veterano, então, sem conhecer nada sobre a grande linha, não é difícil pensar: já naveguei anos no Mar do Leste, navegar na grande linha vai ser uma segunda-feira. Então, para ter medo, alguma coisa ele sabe, alguma coisa ele viu. Ele só não gosta do Luffy o suficiente para dizer. E para piorar, o Sanji decide ser babaca e questiona: como um pirata do bando do Don Krieg pode ser tão covarde? Que vergonha, se soubesse, não teria dado comida. Que desperdício, babaca num nível, mas enfim, o Luffy muda de assunto, ele não conhece o tal do Don Krieg. Então vamos aprender com os cozinheiros, já que a cena muda para a cozinha que está a todo vapor. Pessoal está sendo explorado, tem que cozinhar e levar até as mesas. O Sanji explicou isso: por causa das brigas, os garçons simplesmente desistem do trabalho. O que para mim, não faz sentido. Já colocou ex-piratas na cozinha, qual a dificuldade de colocar ex-piratas como garçons e seguranças? No entanto, o Sanji seria ainda mais babaca. Porque como o segundo chefe, não trabalha e ainda fica no salão dando em cima de mulher casada. E quando os namorados, maridos ou ficantes acham ruim, ele ainda bate nos cara. E digo mais, gostar do Sanji é um desvio de caráter, mas não sou de julgar.
Bom, voltando para a cozinha, um dos cozinheiros demonstra incômodo sobre o que o Patty contou. O cozinheiro com uma cicatriz de bigode, conta que o Don Krieg é o pirata mais assustador do leste. Então, na direita do Patty, outro cozinheiro, esse usando óculos escuros, revela que o Don Krieg possui uma frota de 50 navios. O Patty ouve isso e questiona, e o rabo, o que ele tem a ver com as calças? Mas o óculos escuro questiona. Vamos imaginar que o camarada seja do bando do Don Krieg, o que será que o Don Krieg e os seus 50 navios podem fazer conosco? E detalhe, os caras estão mais preocupados com um bando pirata que a marinha. Ou seja, bater num oficial da marinha não tem peso nenhum. O Oda deu uma aliviada monstruosa nisso. De qualquer forma, voltamos para o lado de fora. Gin está indo embora num barco, imagino que o Sanji deu, ou ele tirou do rabo. O Luffy se despede enquanto afirma que vai pra grande linha e nada pode o parar. Gin então lava as mãos, quer morrer novo. Fiquei à vontade. E antes da partida do Gin, outra coisa que não faz muito sentido, o Gin só comeu um prato. Dias passando fome e o maluco não pediu pra repetir. E estamos no mundo de One Piece, o normal seria comer uns 15 pratos. O Sanji não ter dado a oportunidade do cara repetir já seria sacanagem. Mas aí, tem uma cena incrível. Durante a despedida o velho aparece procurando pelo Luffy, porque o Sanji já não faz nada há muito tempo. Então, o velho grita da varanda e vê o prato limpo. O negócio parece que foi lavado. O velho encara o prato e o Gin se desculpa, já que ele comeu de graça. Aí o Sanji vira para ele e diz, que comida maluco. Dizendo isso, ele quebra o prato e o copo, jogando tudo no mar. Agora, vendo isso com o olhar de quem não sabe, a cena é ridícula, ele só jogou o lixo no mar. Não adianta jogar a arma do crime no mar, sendo que todo mundo viu você atirando no vizinho. Agora, pelo olhar de quem já conhece, a cena é pior ainda. Mas enfim, deixando isso de lado, temos a despedida do Gin. Não lembrava que ele se ajoelhava assim, de quatro, ainda mais que essa cena vai se repetir em breve. Bom, o Gin foi embora, o Luffy foi trabalhar como ajudante e o Sanji voltou a dar em cima de mulheres casadas. Então o Luffy recebe ajuda divina ao sair quebrando pratos e comendo a comida dos outros, mas ninguém acrescenta isso na dívida dele. Até que, o Luffy é finalmente expulso da cozinha e vai fazer o trabalho de garçom. No salão ele encontra o grupo do Zoro, muito bem sentado e prontos para comer. Gostaria de saber de onde tiraram dinheiro, mas enfim. O Luffy ficou frustrado e tentou fazer o Zoro beber água com a catota do nariz dele, mas o Zoro foi sinistro e fez o Luffy beber. Curiosamente, o Sanji só vê a Nami depois que o Luffy e Zoro criam uma confusão. O Sanji então dá em cima da Nami e o velho Zeff aproveita para incentivar e manda ele ir embora para ser um pirata. O cara é tão inconveniente que o pessoal está aproveitando qualquer desculpa para mandar ele embora. Mas aí, a cena corta, e vemos uma ilha no meio do nada com o barquinho do Gin atracando na praia. Em seguida, Gin chega numa sala escura onde ele encontra o seu capitão. Depois de explicar como foi salvo, ele se oferece para levar o capitão até o restaurante flutuante. Aí, não dá para saber quem é mais ingênuo, o leitor ou o Gin. Mas é aqui que termina o capítulo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, enfim. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.